Olá, aluno, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso preparatório para exames militares e hoje vamos falar do presente simples e da forma imperativa. Em inglês, os verbos são divididos em 4 grupos. Os verbos auxiliares, que são esses daqui, né? To be, was, were, been. O to have, had, o to do, did e done. No caso aí, o verbo to be vai ser o meu auxiliar dos tempos contínuos e ele vai ser usado normalmente junto do verbo no ing, no gerúndio, que é o nosso ando, endo, indo. Já o verbo have vai ser usado com os verbos na terceira coluna, que é a coluna do particípio passado, e o do e o did vão ser usados aí no presente e no passado, respectivamente. Preste atenção que essa coluna aqui, a coluna do been, do had e do done, elas não serão usadas como auxiliares. Por quê? Porque elas vão fazer parte de uma estrutura chamada tempos perfeitos, onde o have vai ser o meu auxiliar, juntamente com os verbos aqui no particípio passado. Também vamos ter os verbos regulares. Os verbos regulares em inglês são aqueles verbos que na segunda coluna, que é a coluna do passado, e na terceira coluna, que é a do particípio passado, simplesmente vão receber um ed para indicar a mudança de tempo verbal. Então, eu digo to work, worked, worked, to play, played, played. Os verbos irregulares, eles vão estar divididos em 3 categorias. A primeira, quando eu tenho as 3 formas do verbo iguais, to cut, cut, cut. A segunda, quando eu tenho uma forma e 2 formas iguais. E a terceira forma é aquela onde o verbo muda nas 3 colunas. Então, o verbo irregular, ele pode não mudar, ficar igualzinho nas 3 colunas. Ele pode ter uma coluna diferente das outras 2, ou então ele pode mudar nas 3 colunas. E, por fim, vamos ter aí os nossos verbos modais, que são can e could, may, might, should, ought to, will, would e must. Em inglês, não existe conjugação verbal, por isso não existe oração sem sujeito. Então, em português, nós dizemos são 10 horas e está chovendo. Porém, em inglês, não podemos iniciar uma oração com o verbo são, por exemplo, né? Ou está. Por isso, é que nesses casos, nós vamos usar o pronome it em orações desse tipo, para que ele faça, então, aí o papel de sujeito. Então, quando nós falamos que são 10 horas, eu vou dizer it is 10 o'clock. E quando eu vou dizer que está chovendo, eu vou dizer it is raining. Bom, usamos o presente simples para falar de hábitos e rotina. Então, por exemplo, I go to work by car every day. Veja que nós tiramos ele ali da primeira coluna e vamos conjugá-lo com o pronome I, sem aquela partícula to, que é a partícula de indicação de infinitivo. We have English classes twice a week. Temos aulas de inglês 2 vezes por semana. Também vamos usar o presente simples para falar de situações permanentes. I live em São José dos Campos. Eu moro em São José. Que é diferente de falar estou morando com uma amiga enquanto meu apartamento está sendo redecorado. Também vamos usar o presente simples para falar de futuro quando mencionamos horários. Então, normalmente com verbos como abrir, fechar, chegar, partir, começar, terminar.
e é bem parecido com o que a gente usa em português, né? Então, eu digo, o avião sai às 8. The plane leaves at 8 p.m. O filme começa às 6. The film starts at 6 p.m. Quando falamos de rotina, normalmente vamos usar os advérbios de frequência, porque eles é que vão nos indicar com que frequência a minha ação está sendo realizada. Os advérbios de frequência são always, aqui os mais comuns, né, que a gente usa mais, usually, numa sequência decrescente de frequência, often, sometimes, hardly ever e o never, né? Então, aqui eu tenho sempre, usualmente, normalmente, às vezes, quase nunca e nunca. O que é importante saber a respeito da posição dos advérbios de frequência? É que eles vêm sempre depois do verbo to be. Então, eu digo he is, olha o verbo to be aqui, he is never late. E antes do verbo principal, he never comes late. Olha aqui o meu verbo principal, ele está com S, porque estamos falando da terceira pessoa, com o he. Então, todas as vezes que nós tivermos he, she, it, no presente, o meu verbo vai levar um S. Então, o advérbio de frequência vem antes deste verbo no presente. Também vamos usar frases adverbiais para indicar frequência. Então, aqui no caso, nós temos o once, que é uma vez, né? Once a week, uma vez na semana. Once a day, uma vez ao dia. Once a month, uma vez por mês. E once a year, uma vez por ano. Então, eu digo, I go to the supermarket once a week. Eu vou ao supermercado uma vez por semana. Twice, que é duas vezes. Twice a month. Twice a day, twice a week, twice a year. We go to the movies twice a month. Nós vamos ao cinema duas vezes por mês. Three times, né? Então, eu digo 3 times a year, 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month. They go to the beach 3 times a year. Eles vão à praia 3 vezes ao ano. E o every day, que significa todos os dias. I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias. On Mondays, que são os dias da semana. They usually go swimming on Mondays. Eles normalmente nadam às segundas. On Mondays and Wednesdays. She has cooking classes on Mondays and Wednesdays. Ela tem aula de culinária nas segundas e quartas. E every other day, que significa dia não. We talk to each other every other day. Bom, o verbo to be, nós já sabemos que ele é um verbo auxiliar. Logo, ele mesmo vai se deslocar na oração para fazer a interrogativa e vai se juntar ao not para fazer a negativa. Então, eu digo, he is a doctor. Quando eu faço a interrogativa, ele vai mudar de lugar. Então, eu coloco ele aqui, ó, is he a doctor? Então, ele e o sujeito mudam de lugar. E na negativa, ele vai se juntar ao not. He's not a doctor. Ou he isn't a doctor, que é a forma contrata. Os verbos regulares e irregulares, eles não vão ter esse poder, eles não vão se deslocar na oração. Então, eles vão precisar de um auxiliar para fazer a interrogativa e para fazer a negativa. Então, vamos ver como isso funciona. A gente sabe que a forma afirmativa é o verbo no infinitivo sem a partícula to, então eu digo I work, you work. E nós sabemos que as terceiras pessoas do singular levam um S no presente. He works. She works. It works. Então, o S no verbo, no presente, não indica plural, turma. Ele indica singular. We work. You work. E
they work. Quando nós vamos trabalhar a forma interrogativa, ele não vai se deslocar como o verbo to be. Eu não digo work I, work you. Então, eu vou precisar de algum elemento na oração que me diga que, além de ser uma pergunta, me diga que é uma pergunta no presente. E o do vai fazer este papel. Então, eu digo, do I work? Do you work? E aí, quando chega no he, she, it, o verbo pensa assim, bom, o do já está aí para indicar que é presente e para indicar também que é uma pergunta. Tá, então por que ele não pega esse S e não leva o S com ele? E assim me alivia de estar carregando esse S. E aí ele vai passar, o verbo passa o S para o auxiliar e ele vira does. Então, eu digo, does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? E a mesma coisa vai acontecer na negativa. Eu vou juntar o do com o not e vai virar don't. E vou juntar o does com not e vai virar doesn't. Então, I don't work, you don't work. He, she, it doesn't work. We don't work, you don't work, they don't work. A maioria dos verbos no presente, nas terceiras pessoas, eles vão receber o S, né? De singular, não de plural, como eu já disse para vocês. Então, eu vou dizer plays, uses e works. Porém, turma, vão haver algumas exceções. Quando os verbos terminarem em SH, CH, XS ou a letra O, por uma questão fonética, eles vão receber um ES. Então, vai ficar washes, fixes, watches e goes. Se o verbo terminar em Y e antes desse Y eu tiver uma consoante, como é o caso do study e como é o caso do try, eu vou tirar esse Y e também por uma questão fonética, eu vou colocar o IES. Então, vai virar studies e tries. E lembre-se, sempre que usamos auxiliar, o meu verbo vai voltar para o infinitivo. Bom, a forma imperativa. A forma imperativa ela é a única forma verbal que usamos em inglês sem um sujeito. Por isso, usamos sempre o verbo no infinitivo sem o to. Por quê? Porque ela é usada para dar um comando, para dar uma ordem. E quando eu dou uma ordem, é sempre de uma primeira pessoa para uma segunda pessoa, não precisando aí, então, determinar quem está fazendo a ação. Então, eu digo, open your books, abram os seus livros. E na negativa, eu vou usar o don't open your books. Podemos tornar a ordem um pouco mais suave usando a palavra please. Please open your books. Por favor, abram os livros. Ou open your books, please. Bom, espero que vocês tenham entendido e que agora é só fazer os exercícios. Vamos praticar. Obrigada e até a nossa próxima aula.